Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai. Queremos te louvar pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Deus, abençoe o teu filho nesta manhã. Que ele seja boca do Senhor para as nossas vidas. Que tudo aquilo que o Senhor tem transmitido ao seu coração, que ele transmita às nossas vidas, ó Pai. Porque queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Paz do Senhor, igreja. Amém? Estão alegres, animados? Já cumprimentou quem está do seu lado? Se amém não convenceu, não. Vamos fazer isso? Dá um sorriso para quem está do seu lado e repete para ele assim, ó: você é a pessoa mais feliz dessa terra. Mas fala com fé, irmão. Você é a pessoa mais feliz dessa terra, porque está do lado de alguém tão bonito quanto eu. Ele sorriu? É porque é verdade, irmão. Se sorriu é porque é verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje nós vamos ter o prazer de estar trazendo para compartilhar com vocês sobre a última lição dessa revista, que fala sobre as marcas da autoridade espiritual. A primeira coisa que eu quero, antes de entrar nos tópicos da lição, é trazer para você uma verdade sobre a autoridade. A autoridade, ela é gerada, ela é confirmada por uma imagem que está por trás daquela pessoa. Vamos ler lá Gênesis capítulo 1, verso 27. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ora, o homem, como ser vivente criado por Deus, talvez estivesse numa classificação, se fosse criado simplesmente como uma criatura, como qualquer outro animal criado por Deus. Mas Deus fez o homem à sua imagem, e por ele representar a imagem de Deus, a ele foi dada autoridade para dominar sobre toda a criação. Deus chegou ao homem e falou: você vai dominar sobre tudo, você vai nomear tudo, porque ele era a imagem de Deus na terra. Então, quando se fala sobre autoridade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe por trás dessa autoridade uma imagem reconhecida, e a essa autoridade é que dá o poder e o reconhecimento para que façamos algo na terra. Adão foi tão abençoado que ele não tinha formação cultural como temos hoje de biólogo, zoólogo, e ele foi um zoólogo perfeito. Ele nomeou e classificou todas as espécies, sem ter formação, porque ele era a imagem de Deus. E ele fez um trabalho, os animais que ele colocou o nome, até hoje tem esse nome. Você já viu que vaca tem cara de vaca? Você não olha para uma vaca e fala assim, tem cara de gato. Você não olha para um cachorro e fala, tem cara de peixe. O nome que ele deu está aí até hoje. A autoridade dada por Deus. Agora, quando ele caiu, ele e Eva pecaram, ele perdeu essa autoridade, porque a partir daquele momento, ele era filho do homem, ele passou a não representar mais a imagem de Deus, e a maldição que Deus colocou sobre ele, sobre Eva, recai sobre nós até hoje. Essa imagem foi perdida, e por isso que o homem perdeu toda aquela característica de poder que ele tinha na criação. Imagem é diferente de representação. Representação é algo transitório, é algo temporal, é um cargo que você dá para alguém para representar você, às vezes,
para alguma atividade, para alguma situação. Mas quando se fala de imagem, é algo que está impregnado, é algo que não se tira, é algo perpétuo. E eu estava lá no Hugo, lá conversando com a enfermeira, e ela falou um negócio interessante. Esse rapaz que foi para lá, ele não foi atirado, não foi baleado, não foi acidentado, ele passou mal. Ele teve um problema lá, vomitou, passou mal, ficou assim desmaiado. E o normal de quando chegam essas pessoas lá, é eles não atenderem, eles indicarem e caminharem para o CAIS, porque é lá que vai ser atendido. Quem é médico sabe disso melhor do que eu, né? Mas quando aquela enfermeira falou para mim assim, olha, aqui chega gente de todo quanto é jeito, não é para a gente atender pessoas com esse tipo de problema. Mas tem uma coisa interessante, quando nós olhamos na pessoa, a gente sabe reconhecer quem é gente boa, quem não é. E eu olhei para esse rapaz, e eu vi algo diferente nele, eu senti que eu precisava ajudá-lo, e eu fui no médico e pedi, implorei para ele, para atender esse rapaz. Eu falei, então você teve uma visão de Deus, porque esse menino é filho de pastor. O que aconteceu? Imagem de Deus na vida do jovem. Se você tem a imagem de Deus, a autoridade de Deus flui através de você. Agora, abra por favor Filipenses capítulo 25, e vamos ler alguns versículos a partir do versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, a autoridade genuína, verdadeira, inequívoca, hoje está sobre Jesus. Se nós queremos ter autoridade sobre essa terra, a imagem que tem que ser vista em nós é a imagem de Jesus. Quando a autoridade, a imagem de Jesus é refletida em nossa vida, a autoridade é reconhecida. A autoridade não precisa ser cobrada, não é algo que você vai reclamar, olha, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou prefeito, eu sou diretor, eu sou juiz. Não, a autoridade não é algo que acompanha um cargo, a autoridade é algo que acompanha a imagem de Cristo refletida na minha e na sua vida. Fala para quem está do seu lado, se você tiver a imagem de Cristo, você tem autoridade. A igreja e a nossa vida pessoal terá autoridade na medida em que parecermos com Jesus. Na medida em que parecermos com Jesus, maior será a nossa autoridade, maior será aquilo que podemos fazer, maior será aquilo que Deus poderá fazer através de nós. Agora, é importante você entender isso, querido, porque essas marcas que nós vamos conversar sobre aqui, nessa lição, elas trazem para a nossa vida algumas características dessa imagem de Jesus. Vamos confirmar isso lá? Abra lá 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma, como pelo Espírito do Senhor. Agora vamos confirmar isso? Abra lá Romanos, capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Para serem conformes à imagem de quem? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus é que a imagem de Cristo seja refletida em nós.
A imagem de Cristo tem que ser a nossa característica. As pessoas têm que olhar para mim e para você e verem Jesus. Olha para quem está do seu lado. Ele parece Jesus? Parece? Pergunta para quem está do seu lado, eu estou parecendo Jesus? Não precisa responder não, irmão. É só para refletir agora. Imagem e semelhança pura, né? Glória a Deus. Agora é o seguinte, nós vamos estudar aqui algumas características. Eu não quero que você esgote nisso todas as características que a imagem de Cristo reflete em nós. Não, aqui são só algumas. Agora, o que o autor da lição quis passar foi o seguinte, irmãos, se essas 6 características, pelo menos, você assimilar na sua vida, você entender e praticá-las, você está a largos passos para ser confundido com Jesus. Então você não pode agora achar que é o seguinte, ó, são 6, então eu consigo 3, passei na média, né? Passei de ano. Não. Ou você tem as 6 ou não tem nenhuma. Agora você vai conseguir isso de um dia para a noite? Você vai conseguir hoje, ao terminar da escola dominical, estar plenamente perfeito em cada uma das 6? Não. O que você tem, Deus não exige de você perfeição, querido, mas Ele exige de você evolução. Ele exige que você esteja crescendo em graça e em conhecimento. Ele exige que você busque crescer cada vez mais. O que você não pode ficar é estagnado, com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Não existe. Para quem é servo de Deus, está na casa do Senhor, o caminho é crescer constantemente em graça e em conhecimento, é ser transformado de glória em glória. Nesse texto aqui, nessa imagem que está ali, vocês estão vendo, talvez vocês vejam, alguns não, é um lobo travestido de quê? Cordeiro. Por que isso? O primeiro tópico da lição fala sobre perseverança nos ideais apostólicos. E algumas coisas o texto destaca como ideais apostólicos, como ideais que a gente aprende com os primeiros apóstolos e que são importantes para a nossa vida hoje. A primeira coisa é falar de Jesus, é pregar Jesus. Querido, nós passamos uma fase hoje que às vezes você vai na igreja, você vai em alguns grupos, você vai em algumas reuniões, não se fala de Jesus. Fala-se de prosperidade, fala-se de cura, fala que você vai ter isso, ter aquilo, e não se fala de Jesus. O centro da nossa pregação é a pessoa de Jesus. Tudo que você coloca no lugar de Jesus está errado. Quando eu era jovem, algum tempo atrás, poucos anos atrás, adolescente, estão rindo por quê, irmão? É verdade. Isso aqui é luz, cabelo branco é luzes. Eu participava num grupo de Demolei. Demolei é uma maçonaria para jovens. E lá era interessante, falava, olha, para você entrar aqui, você tem que ser um cristão, você tem que crer em Deus, você tem que acreditar em Jesus. Mas quando ia levantar um exemplo lá, era sempre o exemplo de uma outra pessoa, que tinha morrido para defender os amigos, que era um cara bacana, gente fina, cheio de qualidades, não tinha defeito. O alvo nosso é Jesus. Nós temos que tirar qualquer outra coisa das... Quer dizer que eu não posso pregar ou falar uma palavra que Deus vai dar vitória? Pode, mas não é você, não é o irmão porque ele é mais bonito, não é porque ele fez a campanha, é porque Jesus tem algo na vida dele. Não pode acontecer algumas aberrações que eu já vi, irmão, tem uma história, todo mundo, eu conto, o pessoal acha graça, mas é verdade, isso aconteceu. Lá em Campinas tinha um culto do pastor Paulo Vitória, alguns conhecem aqui, e ele tinha um culto de campanha, toda segunda-feira, e era um culto que começou com 10 membros, e Deus o abençoou, que a igreja ficava lotada, repleta, 1.000, 2.000 pessoas, e o pessoal fazia campanha, e grandes milagres eram feitos. Agora, algumas pessoas não conseguiam entender o propósito. Para você, isso tudo que a gente trazer, ele ensinava, ele trazia a palavra, para você entender como é que é muito sutil, a gente perdeu o foco, perder a noção. Aí uma vez uma mulher pegou e foi dar o testemunho, falou, pastor, eu quero dar o testemunho. Ele falou, tudo bem, irmão, pode dar o testemunho aqui.
Ela pegou, subiu no altar e falou assim: ó, irmão, quero dar um testemunho aqui. Eu fiz 7 segundas-feiras, fiz a campanha e Deus o abençoou. Minha vida financeira estava um horror, arrebentada, eu estava passando fome. E eu fiz a campanha e Deus me deu vitória. E o povo, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que quando eu comecei a campanha, eu consegui um cliente só por noite. Hoje eu saio com 7, 8, toda noite. O pastor falou: sangue de Jesus tem poder. Tomou o microfone dela e consertou o negócio. Isso é verdade. É verdade. O foco foi na bênção e não em Jesus. Olha, eu quero dinheiro, mas não quero Jesus. Eu quero a bênção, mas não quero o Senhor da bênção. Quando em Apocalipse, Deus dá uma palavra a João e fala assim: olha, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ele estava falando de algo muito importante. Estava falando de uma igreja que fazia obras, que pregava, que ministrava, mas tinha deixado o primeiro amor. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas, igreja, homens e mulheres, que faziam o serviço, queriam se encontrar e trabalhar com Jesus, mas não queriam relacionamento, não queriam intimidade, era um relacionamento superficial, profissional. E Jesus tem que entrar na minha e na sua vida para transformar a nossa vida. Sabe por que muita gente vem na igreja e sai? Porque a gente prega para ele, sabe o quê? Olha, vem que sua vida vai melhorar. Vem para a igreja que você vai acabar com o problema na sua casa. E esquecemos de contar sobre a salvação. Teve um pastor que contou uma história, que ele foi numa das igrejas dele em Estados Unidos, e um irmão estava sumido da igreja, conversando com o pastor, o irmão estava sumido da igreja, e eles foram visitar o irmão. Ele falou: irmão, por que você está sumido da igreja? Você é uma pessoa importante. Ele falou: pastor, você lembra quando eu cheguei na igreja? Eu lembro, estava arrebentado, financeiramente arruinado, minha família estava destruída, e eu falei que eu precisava de ajuda, não era? Era. Você fez a campanha, você orou, e como é que está agora? Deus abençoou meu casamento, Deus prosperou meus negócios, Deus me deu graça, eu estou hoje alegre. Por que, irmão, que você largou da igreja? Uai, pastor, agora eu não estou precisando mais. Eu vou deixar o banco lá, a oportunidade para outra pessoa ser abençoada. Eu fui abençoado, agora deixa outro ser abençoado, vou passar a vez para outro. Irmão, a palavra nossa, a nossa pregação é o seguinte: irmãos, o mundo jaz no maligno e está em rota de colisão para o inferno. Aquele que não aceitar a Cristo não vai entrar no céu, ele vai para o inferno, vai arder no mármore do inferno. Agora, Deus te ama e morreu na cruz por você, para que você fosse salvo, você e a sua família. Irmão, você vai ter problema? Vai, com Jesus e sem Jesus, mas com Jesus é muito melhor e muito mais fácil passar. Pregar Jesus. Segunda coisa, a Bíblia tem que ser a nossa referência. Eu já vi várias vezes, irmãos, às vezes, para vocês principalmente que vão estar liderando grupo familiar, as pessoas chegam com um problema para você, chegam com uma circunstância assim meio complicada, faz uma pergunta às vezes assim meio te deixa às vezes de saia justa, e a gente tem o costume de querer responder baseado no que a gente ouviu na igreja, no que a gente acha. Sabe qual tem sido a sua resposta? Irmão, pera um pouquinho, vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Se você não estiver tranquilo para responder aquilo, fala: irmão, pera um pouquinho, deixa eu dar uma pesquisada no meu manual, e eu vou trazer para você a resposta. O manual nosso de conduta é Bíblia, é a palavra de Deus. Chega de a gente deixar achismo, trazer conselho e trazer direção para a nossa vida. É por isso que tem tanta anomalia, tanta coisa ridícula e hedionda nesse mundo, porque não se lê a Bíblia e não se tem colocado ela como regra de conduta. Pergunta para quem está do seu lado: você tem lido a Bíblia, irmão? É só para refletir, não responde. Agora pergunta de novo, dá um sorrisinho assim, dá um sorriso e fala assim: você tem lido a Bíblia fora da igreja? Fora da igreja? Está complicado.
E a gente está tão acostumado às vezes, e o bom da escola dominical é que vocês já estão aprendendo, já tem esse costume. Mas o ideal é que toda vez que um versículo seja lido na igreja, você abra a tua Bíblia e leia. Sabe por quê? Eu posso falar uma besteira, eu posso falar uma heresia, mas a palavra é inequívoca. Ela não falha, ela não erra, ela é regra fiel e verdadeira, é luz para os nossos passos. É a palavra. Temos que ler bons livros, ler uma boa literatura, isso faz parte do nosso crescimento, mas a leitura da palavra não pode ser deixada de lado. E não é ler um versículo como quem tira a sorte, né? Como se fosse aquele papagaio da sorte que antigamente a gente abriu, vamos ver onde sai aqui agora. E uma hora você pode ter uma surpresa desagradável. Um irmão estava nessa de tirar a sorte na Bíblia, né? Aí chegou lá, abriu e saiu lá. E Judas foi e enforcou-se. Ele falou: não, senhor, você não quer falar isso comigo, não. Aí ele abriu, fechou o olho, abriu de novo, aí saiu lá. Vai e faça tudo que te mandei. É ler, entender, é degustar, é se aprofundar. Leia boas enciclopédias para te auxiliar naquilo, peça conselho, discuta com alguém, debata. Mas na palavra, é na palavra, não tem o que eu acho, nem o que você acha, é o que o Senhor fala a respeito dessa situação. Terceira coisa, caráter cristão. Querido, e caráter é algo bem abrangente, isso merece ter uma pregação específica, mas eu vou falar sobre alguns tópicos aqui, que fazem parte de um caráter cristão que tem que haver na nossa vida, que as pessoas têm que enxergar na nossa vida. Os apóstolos, após a ascensão de Jesus, se tornaram referência. Eles eram referência na palavra, eles eram referência no conselho, aquilo que era embasado ainda na Torá, eles liam, aquilo que era embasado no ensinamento de Cristo, eles passavam adiante, porque era tradição oral, mas algumas coisas era palpável no caráter desses homens, e essas coisas, eu coloquei algumas delas como sinceridade. Nós precisamos ser sinceros, precisamos ser mais realistas. Irmãos, está chateado comigo? Não, que isso? Não, está tudo bem, e está guardando mágoa no coração. Irmão, vem cá, ser sincero, não é aquele super sincero daquele programa que tinha, não, de você chegar na lata e falar de qualquer forma, não, mas falar: irmão, vem cá, vamos conversar, eu realmente estou chateado, eu realmente eu penso isso, eu não quero te magoar, mas eu estou chateado, eu estou assim, e resolver. Sinceridade, transparência. Irmão, está complicado a gente relacionar com o ser humano, você não sabe o que ele pensa. Você abre as portas, fala algo para ele, conversa com ele, meia dúzia de palavras, e ele já sai torcendo a conversa. Ele fala uma coisa aqui, fala outra lá. Precisamos de homens e mulheres íntegros, que são sinceros. A palavra do crente tem que ser sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência maligna. É sim, sim, não, não. Não é talvez, não é meia palavra, é sim, sim. O certo é certo, o errado é errado. Não tem esse negócio de dar uma tapeada, não. Segunda coisa, respeito. Precisamos respeitar uns aos outros. Nós precisamos deixar a nossa carne mais controlada, não é convertida, carne não converte, mas sob o domínio do Espírito Santo de Deus. E aprender a respeitar a autoridade humana, a autoridade do executivo, do judiciário, mas a autoridade eclesiástica também. Irmão, você não vigiar, comigo não, que a gente é mais reservada um pouquinho, mas eu já percebi às vezes, se o pastor deu um pouquinho de brecha, o irmão passa e dá um tapa na bunda do pastor. Não o pastor Salvo, não estou falando dele especificamente, mas de outros pastores. São quantos pastores na igreja aqui, pastor? Uns 20, né? Uns 20 pastores. Você chama o pastor de pastor? Você respeita a autoridade que há na vida dele? O diácono,
o obreiro, o evangelista. Irmão, eu já vi reclamação de irmão fala, não, eu quero ser auxiliar, eu quero ser diácono. Aí o coordenador do trabalho chega e fala, irmão, estou precisando de você para me ajudar. Aí o irmão vira para ele e fala assim, nem Jesus me tira daqui. Com ira, rangendo o dente. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Cadê o respeito por Deus na vida do irmão e por aquele encargo que você assumiu na igreja? Esses dias, na abertura da Copa das Confederações, vaiaram a Dilma. Meus meninos, alguns dos meus filhos falaram, não, tem que vaiar mesmo, ela está ruim, está fazendo isso, aquilo. Eu falei, ela é presidente do nosso país, você está insatisfeito com o que ela tem feito? Faz uma passeata, manda um e-mail para ela, você vai lá e conversa com ela, reúne os deputados, faça pelos meios legais, mas ela merece ser honrada, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Respeito. Você não pega ônibus, a maioria de vocês não anda de ônibus, né? Pegar não tem jeito, que ele é pesado demais, mas a maioria de vocês não anda de ônibus. Mas tem uma passadeira minha que ela passa a minha rua há mais de 14 anos. E ela fala que é o negócio mais engraçado do mundo. Chega os velhinhos no ônibus, ou as pessoas grávidas, fiquem em pé, porque os novinhos bonitinhos de 15, 16, 17 anos, senta lá no banco. E para não dar um de mal educado, eles fingem que estão dormindo. Falta só roncar, né? Cadê o respeito? Você respeita a sua esposa, respeita seu marido, respeita os seus filhos. Irmão, respeito tem que fazer parte da cartilha de qualidade sua. Quantas vezes, irmão, quem sofre, sabe quem é? É diácono que cuida dos carros aqui, né? É o pessoal que... Irmão, tem gente que chega no carro, quase dando cavalo de pau, e quer pôr o carro de qualquer jeito. Irmão, fala, os irmãos são muito educados, eu dou parabéns para eles. Irmão, eu só podia ajudar, coloca o carro aqui. Rapaz, sabe o que você está falando? Não vou colocar não. Uma falta de respeito. Você não tem que respeitar, não é só os pastores da igreja não, é todo mundo. A chefe, a pessoa que está na responsabilidade da salinha das crianças, respeito. Aí depois nós somos afrontados, desrespeitados, e fala, Senhor, o diabo está furioso comigo, o capeta está me perseguindo. Só falta o diabo sair da porta e falar, não tem nada a ver com isso, você está colhendo o que você plantou, meu filho. Você plantou de desrespeito, vai colher desrespeito. Não vem pôr a culpa de mim não, que não tem nada a ver com isso. Outra coisa, passou para frente. Responsabilidade, zelo, cuidado com as coisas de Deus. Irmão, você não faz isso agora não, mas se você passar a mão debaixo do banco, é bem provável você achar um chiclete. Às vezes você passar a mão assim por trás, você vai achar um papel de balinha. Não faz isso não, que você vai ficar com nojo depois. E não vou falar de outras coisas grudentas que o pessoal cola na carteira não. Sabe, uns negócios assim grudentos. Não precisa ficar desesperado não, que o pessoal limpa a carteira, tá? Não precisa trazer álcool em gel hoje à noite não. Mas falta de responsabilidade, de zelo com as coisas de Deus, zelo com o seu ministério, zelo com a sua casa, zelo com tudo que você tem, zelo com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, senso de justiça, prestação de conta. Irmão, tem gente que não gosta de chamar a atenção, não gosta de falar o que tem. É obreiro na casa de Deus, o pastor não pode chegar e perguntar o que ele anda fazendo, ele apela, emburra. Precisamos perseverar no caráter, na palavra e em Jesus. Fala para quem está do seu lado aí, deixa Jesus transformar a sua vida. E é só Ele que pode, irmão. É só Ele que pode. Segunda coisa, não demora demais. ênfase na comunhão com os irmãos. Abram Filipenses, capítulo 2, verso de 2 até o verso 4.
Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também só da sua família, mas também dos outros. Tem um pônei, e tem uma cabra em cima do pônei, que subiu em cima dele para poder comer os brotos da árvore que estão lá em cima. Irmãos, nós somos igreja, e nós somos corpo. Nós não podemos deixar o mundo entrar na igreja. Sabe o que o mundo prega? O mundo prega individualismo. Cuide do seu quadrado, lustre-o e arrebente quem quiser pisar nele. Não conte sua vida para ninguém. Não queira saber da vida de ninguém. E eu vi uma imagem interessante, que às vezes passa no Facebook, é o seguinte: os dias de hoje, aí tem um cara afogando com a mãozinha para cima, e um monte de gente na beirada tirando foto. Tirando foto. Tem um acidente aí, alguém para dar socorro, mas para tirar foto e ver o que aconteceu, para, né? Que sede de sangue é essa? Você sabe, olha para quem está do seu lado. Se é seu parente, olha para o outro lado. Você sabe o que ele tem passado? Você sabe como é que está a casa dele? Porque às vezes, gente, tem gente que tem bens, mas tem dia que pode ser que ele não tenha nem o que comer. Você sabe o que está acontecendo na vida dele? Você já parou para pensar que luta que ele está passando, que você poderia ajudá-lo? Não, que é isso, pastor? Tem luta demais na minha vida. Eu não estou dando conta nem dos meus problemas, eu vou cuidar dos outros? O que a palavra falou? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos... Vai brigar com Deus, vai brigar com a Bíblia. É fácil? Não, mas ninguém disse que ia ser fácil. Você quer moleza, irmão? Senta num pudim, vai tomar sopa de minhoca. O problema é que a gente está querendo o céu na terra. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo é perseverar no ânimo. Não deixe o mundo entrar na igreja, irmão. Ah, pastor, mas se eu for ajudar o irmão, tentar abençoar, tentar abrir a minha amizade, ele pode me trair, eu posso me decepcionar. Irmão, faz parte do relacionamento humano. Só quem vai te trair é quem está próximo de você. Quem está lá fora, irmão, você não dá nem oportunidade para isso. Mas é por isso que Deus inventou algo muito importante, chamado perdão. Não deixe o individualismo, não deixe a competição, irmão. Sabe, querer ser melhor que outro irmão, querer pregar melhor, querer cuidar melhor, não é isso. Departamento, a igreja é um corpo vivo, que tem um objetivo único. Se você está na igreja para fazer melhor do que o seu antecessor, e pensando que você quer ser insubstituível, você está sendo mundano. A igreja não é local de competição, ela é local de colaboração, de união, de unidade. Essa alegoria você ouviu 500 vezes, mas já pensou se o dedo briga com o pé porque ele queria calçar um sapato? O rim brigando com o fígado porque ele quer mudar de função? O coração achando ruim, fica bombeando sangue o tempo inteiro. Agora eu quero bombear ar, eu quero ser pulmão. A pessoa que maravilha que ia ser. Corpo, irmão, tem sua função. O dedo mindinho, para que serve esse dedinho fraquinho? Você consegue levantar um peso com ele? Consegue? Mas se arrancar o seu dedo mindinho, você perde a sua força. Você não consegue segurar nada. Se você segurar no braço de alguém, tira seu braço com a maior facilidade. Você perde a sua força. E o dedão, para que serve? Chupar? Esse dedo grosso, gordo, baixinho, esquisito,
parece que não serve para muita coisa, mas sem ele, você perde a função mais delicada da sua mão, a pinça. Você não consegue escrever, você não consegue costurar, você não consegue fazer nada. 2 dedos que aparentemente não têm uma função bem definida, mas sem ele, sua mão não funciona direito. Assim somos nós no corpo. Pode parecer para você que você não tem função, não vale para nada, mas você no corpo colabora para que o corpo funcione. Fora do corpo, você fora da sua função, as coisas não andam bem. Para de querer ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Para de querer, querido, Deus vai te olhar. Eu tenho até uma pregação sobre isso, uma hora eu falo aqui. Fala para quem está do seu lado. Eu estou do seu lado para te ajudar com o que eu posso. E estou disposto a ser ajudado com o que você pode. Para isso, irmão, o que eu falei tem que ser vivo e fiel e constante. Perdão. Você tem que aprender a perdoar e liberar perdão. Sem perdão não há cura. Sem perdão não há mudança, não há transformação. Sabe, a gente fala muito sobre cura interior, eu ministro sobre isso também, mas o centro da cura interior, o centro da cura das emoções, o principal elemento para que isso ocorra, chama-se perdão. Se você não aprender isso, não há comunhão na igreja. Se não fosse assim, porque Jesus falou, foi bem claro, né? Perdoe seus irmãos 7 vezes, não foi? 7 por ano, 70 vezes 7, por século, por dia. Irmão, agora me conta uma coisa, você vai perdoar 70 vezes 7 por dia, nada, é nada. Ah, piscou torto para mim, está perdoado. Ah, não falou paz do Senhor, é isso? Irmão, lindinho de Jesus, você vai se ferir. Tira da sua cabeça essa utopia de que você não pode se ferir e nunca vai ser magoado. Nós crescemos com os nossos erros e com os erros dos nossos irmãos. Você cresce perdoando e sendo perdoado. É assim que nós somos corpo. É assim que nós somos família. Ou você nunca brigou com seu irmão ou com a sua irmã? Né? Nunca, né? Nunca teve um problema, nunca bateu boca na sua casa. É só lá em casa que o menino discute, bate boca, joga brinquedo um no outro. Já viu briga de menino? Que é o mais engraçado do mundo. Puxa cabelo, chora, bate. Aí daqui a pouco está brincando de novo. O que Jesus falou sobre as crianças? Que devíamos ter o coração como das crianças. É isso que Ele quer de nós. Irmão, vai bater boca, vai discutir, vai ter problema, mas você vai consertar, vai se reconciliar, vai crescer e a igreja vai ser edificada. É assim que a igreja cresce. Agora fala para quem está do seu lado aí, cresça. Igreja sem comunhão não cresce. Se você não tem comunhão com seu irmão que você vê, você não pode dizer que tem comunhão com Deus que você não vê. É a palavra que diz. Não, pastor, só tem comunhão com Deus. Preciso de mais ninguém. O que Paulo falou? Não deixeis de congregar como alguns de vós. Irmão, é difícil, mas Deus mandou a gente estar junto. O melhor exemplo disso é a arca de Noé. Imagina, todos os bichos lá na arca. E eu ouvi um pastor pregar uma vez, eu achei até interessante, né? A gente pensa, Noé chegando com aquele 2 elefantão grandão, né? Aquelas girafonas, aqueles leões enormes, 600 quilos, 800 quilos. Mas sabe que ele falou algo que pode ser verdade? Quem disse que Deus não mandou para a arca os filhotinhos do leão? Casalzinho de filhotinho de leão, filhotinho de girafa, né? Em vez de você ficar empurrando aquele hipopótamo grande, você dava um chute lá no hipopótamo, entra lá dentro.
o leãozinho, né? Era muito mais fácil lidar, na verdade. Mas tinha um problema na arca. Eles tinham que todo dia limpar e alimentar aqueles animais. Você já foi num zoológico? Já viu tanto que é cheiroso? Você tem cachorro em casa? Eu tinha um cachorro, um dog alemão, irmão. Ele parecia 15 vacas no meu quintal. Cedo eu acordava aquela maravilha, assim, ó. Eu até pensei em quebrar tudo, fazer assim uma horta, porque já amanhecia adubado, porque ele fazia um estrago. Maravilhoso cuidar disso, não é? Imagina você cuidar 40 dias, 40 noites, cuidando de animal. Alguns estudiosos dizem que eles trabalhavam 10 horas por dia cuidando de animal. Fezes de camelo, urina de macaco, macaco jogando banana no camelo, camelo ficando bravo, gritando, animal urrando de noite, era maravilha, né? Eu aposto que algum daqueles jovens falaram assim: não, eu quero sair daqui, aqui é terrível, aqui não está funcionando. Mas deixa eu te contar algo, fora da arca havia morte, dentro da arca podia ter problema o que fosse, mas havia salvação. Fora da arca havia morte. Na igreja é da mesma forma. Pode ter problema da maneira que for, mas aqui você está com aqueles que vão ser conduzidos para a vida eterna. Fora da igreja há morte. Tem problema, mas o melhor lugar é aqui. Então, irmão, viva bem com quem você tem que conviver, e vai conviver até na eternidade. Você acha que você vai morar num país no céu e o seu desafeto do outro lado do céu? É juntinho, senão nem sobe. Vamos para frente. Apetite pela oração. Lucas capítulo 21, verso 36. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Em algumas versões, ao invés de dizer estejam sempre atentos, ela diz vigiai. Querida, a segunda coisa mais importante, além de vigiar, para você não pecar, é você orar. Uma igreja que tem pouca oração, ela tem pouco poder. Uma igreja que tem muita oração, tem muito poder. Deixa eu te confrontar com algo. Você já reclamou da sua igreja? Responde não, nem olha para o lado, por favor, só pensa você. Porque lá em Brasília eu conheci uma igreja que tinha muito isso. Aqui não, graças a Deus eu sei que não tem. Mas essa igreja em Brasília, os crentes que reclamavam da igreja, que a louvor não tem unção, a igreja não tem unção, estou sentindo falta de poder, estou sentindo falta daquilo, aquele culto avivado, eu estou sentindo falta... Agora, uma pergunta que foram feitas para eles e eu faço para vocês: você tem orado por isso? Qual o tempo que você tem dedicado em oração para que o fogo de Deus esteja sobre os homens e mulheres que ministram nessa igreja? Qual o tempo que você tem dedicado em oração para que você esteja incendiado? Qual o tempo que você tem dedicado de oração para que o céu se manifeste aqui no culto? Qual o tempo que você tem dedicado em oração para que a glória do Senhor se manifeste? Ah, pastor, eu oro muito. Eu assisto domingo o dia inteiro de televisão, eu venho 5 horas e oro das 5 às 6. Nós precisamos orar mais. A igreja está orando muito pouco. Mas não é aquela oração para constar, parecendo uma reza, não. Sabe como é que se ora, irmão? Se ora com paixão, se ora com vontade, se ora com desejo, se ora com lágrimas. Aquele que semeia com lágrimas colherá. A Bíblia fala que há um anjo que passa sobre a terra colhendo as lágrimas dos santos. Agora tem anjo, irmão, que está passando na casa de muito crente e está saindo com a taça vazia, porque você não ora, você não chora, você não se derrama, você não clama. Precisamos ter vontade de orar. Agora a oração, querido, é exercício. Se você não exercitar, você não vai conseguir orar. Pastor, só consigo orar 5 minutos. Ore 5, amanhã 5, depois de amanhã 5.
depois você aumenta para 10, para 15, para 20 e vai aumentando. Tem muita gente indo para academia. Quem faz academia aqui? Vocês fazem academia? Já colocaram o telhado delas? Ou só está respaldando os muros já? Irmãos, quem frequenta a academia e vai lá, recebe aquela fichinha, na minha época tinha essa fichinha, né, do que você vai fazer, né? Aí você cumpre a tabelinha da semana, do mês, depois ele vai lá e muda ela, não é assim? Você pega logo de cara 200 quilos de leg press, não, você vai devagarzinho, aí não, com o músculo exercita, você vai, aumenta o peso, depois você vai, e assim você vai fazendo, não é? Por que com oração você quer que seja diferente? Por que com Deus a gente acha que tem que ser diferente? Fala para quem está do seu lado, vai orar, crente. Não ouviu não. Fala mesmo, vai orar, crente. Agora você se compromete, fala assim, eu vou orar por você. Que é isso, irmão, não vai orar não? Fala para quem dá um sorriso, fala assim, eu vou orar por você. Precisamos orar mais. Precisamos jejuar. Irmão, outra coisa, você tem um projeto na sua casa, você tem um projeto familiar, você tem um projeto, um empreendimento, você jejua antes de fazer? Um problema nosso, sabe qual que é? Nós não oramos para pedir direção de Deus, nós não jejuamos para pedir direção de Deus, aí quando o negócio pipoca, o negócio fica esquisito, aí a gente quer oração, aí nós queremos jejum, aí nós queremos que Deus, mas você orou pedindo direção? Eu lembro antigamente, o pastor Divino Pinheiro está ali, ele sabe disso, para consagrar um diácono, um auxiliar, orava, né pastor? Vou orar, deixa eu orar para ver se é de Deus, não é pastor? Tudo se orava, chegava na casa do irmão, você tomava um café, irmão, vamos orar agora, estamos indo embora, vamos orar, orava para sair, orava para chegar, orava para comer, orava para tudo. Hoje você faz isso? Ora para o almoço, visita alguém, depois de contar aquele monte de piada, você ora. Precisamos orar mais. A sua vida vai mudar se você orar. A vida, a nossa realidade vai mudar com oração. Levante parceiros de oração, irmão. Reúna, fala assim, irmão, vamos orar semana que vem? Vamos. Então é o seguinte, você me acorda. Se eu não te ligar, você me liga. As irmãs esse dia para trás fizeram isso. Elas ligavam umas para as outras, colocaram parceiras duplas, e uma ligava para a outra para orar. Irmão, faça isso. Parceria de oração gera intimidade. Oração e unção gera intimidade. Eu lembro quando foi aquele auge do movimento do encontro e tal, foi quando a catedral abriu aqui, irmãos. Quem não é dessa época não lembra. Mas era uma época de pessoas, os pastores, os irmãos eram muito assim sérios, né? Estavam acostumados com o sistema muito fechado, você não tinha muito costume de abraçar, era assim uma paz do Senhor comum, assim firme, né? Não tinha esse costume. Quando a unção descia sobre a igreja, a gente orava, e a graça caía sobre a igreja, aqueles homens duros começavam a abraçar, beijar no rosto, irmão, e chorar, e era uma alegria. Quem não tinha amizade um com o outro, fazia amizade em 2 dias, em 2 tempos faziam amizade, e muitos são amigos até hoje. Sabe por quê? Unção e oração. Sabe por que isso não dá certo com muitas pessoas? Falta de oração. Uma vez um obreiro foi visitar no hospital, e aí tinha a recepção e tinha a ala onde ficavam os enfermos, os apartamentos, e tinha uma portinha, e toda vez que alguém passava naquela portinha, ela rangia, e os enfermos lá ficavam chateados com aquilo, porque às vezes era de noite, eles estavam descansando, não conseguiam dormir, porque aquela portinhola fazia muito barulho, e estava atrapalhando, todo mundo passava por ali. Aí aquele obreiro chegou, um obreiro da catedral, viu aquilo, pegou o olhinho de unção que ele tinha, chegou naquela dobradiça, jogou um pouquinho de olhinho de unção, acabou o barulho. Fala para quem está do seu lado aí, sem a unção de Deus, você é igual essa portinhola, ninguém te aguenta.
Sem unção de Deus, irmão, ninguém me aguenta e ninguém te aguenta. Vamos para frente. Cultivo permanente do temor do Senhor. Abra lá em Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui te dá um pouquinho mais de norte sobre o que é temor ao Senhor. Temor ao Senhor é aceitar a instrução de Deus. Repita comigo: temor de Deus é aceitar a instrução de Deus. Então, por que que nós ainda aceitamos na nossa vida aquilo que faz Deus chorar? O pastor falou isso lá em Caldas Novas, eu guardei isso no meu coração. Nós temos que nos indignar e deixar de aceitar na nossa vida aquilo que faz Deus chorar. Uma vez eu fui dar uma carona para um amigo do meu filho, e eu peguei meu filho numa festa, e falei: pai, dá uma carona para o meu amigo? Dou. Aí eu peguei, ele entrou no carro, entrou uma moça junto com ele, conversando normal, eles não estavam se abraçando. Aí deixei os dois no apartamento, na porta do prédio, e falei: meu filho, ela é irmã dele, porque eu conhecia ele, mas não conhecia ela. Não, pai, é a namorada dele. Eu falei: mas vai dormir aí? Ela dorme aí direto. Eu falei: o quê? Pai, aceita, e mais, não é quarto separado não, dorme no mesmo quarto dele. Dorme no mesmo quarto. Sangue de Jesus tem poder, né? Está acontecendo com os nossos vizinhos. Ah, mas eu não faço isso não, pastor. Mas compra camisinha para o seu filho. Ah, eu não faço isso não, pastor. Mas compra anticoncepcional para sua filha. Faz vista grossa para aquilo que você sabe que já está acontecendo há muito tempo. Você está falseando com a verdade. Irmãos, ou você se posiciona, ou você está sendo hipócrita, eu e você. Você não vai impedir que seu filho, alguém da sua família, erre, mas você tem que se posicionar. Você é crente, você é servo de Deus, se posicione. Chega de covardia. Se posicione. Estamos chegando em uma época que a igreja vai ser conhecida pelo seu caráter e pelo seu posicionamento. Vamos tomar muita paulada, mas eu vou feliz para o hospital, sabendo que eu fui leal com o meu Senhor, e fui leal com esta palavra, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, porque aquilo que você fala às escondidas com Deus, é aquilo que você tem que falar diante dos homens. Errado é errado, certo é certo. Quem teme ao Senhor, querido, muda de conduta. Temor do Senhor é mudar de conduta. Irmãos, constantemente eu tenho mudado, porque eu erro e muito. Eu tenho muito defeito. Lógico que eu tenho, puxei muita coisa do meu pai e da minha mãe, criei os outros novos no decorrer da minha vida, e tenho lutado constantemente para mudar, para crescer, para não aceitar isso. Agora tem irmãos e irmãs que falam assim: eu sou assim, eu erro mesmo, eu não consigo. O sangue de Jesus tem poder. Com todo o amor eu falo para você: mude de vida. Não aceite o erro na sua casa, não aceite o erro na sua vida. Mude. É possível mudar, é possível ser transformado, é possível que a sua fraqueza seja suplantada pelo Espírito Santo de Deus. Ou você acha que os homens de Deus são santos, que não erram, que não pecam, que não têm fraquezas? Paulo disse: olha, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço, eu erro. Semana eu estava até falando, estou preparando uma mensagem de um texto, quando os discípulos,
Você já se perguntou, quando foram prender Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco, um dos sacerdotes, auxiliares dos sacerdotes. Você já se perguntou o que aquele discípulo estava fazendo com a espada? Ele não era soldado, ele era pescador. O que aquele homem estava fazendo com a espada guardada, andando com Jesus? Já se perguntou isso? Não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero fazer essa pergunta para você. O que você tem feito com esse defeito, essa falha de caráter, esse pecado, que você tem deixado no seu bolso, mesmo andando com Jesus? É compatível com o ensino de Cristo? É correto diante de Cristo? Ah, pastor, eu vou sofrer demais, eu sofro demais, meu marido, minha esposa. Querido, pague o preço. Tem gente que tem que pagar um preço menor para ser servo e ir para o céu. Tem uns que vão pagar um preço maior, mas não existe ganho sem preço. Na academia falou, sem dor não há ganho. Sem dor não há ganho. E essa frase traduzida diferente é: tem um preço para aquilo que você quer alcançar. E eu quero te dizer hoje, para que a sua família seja feliz, para que você alcance salvação, para que Cristo se manifeste na sua vida, há um preço a pagar. Não se iluda achando que não tem preço, existe um preço a pagar. Ah, pastor, mas Jesus não pagou todos os nossos pecados na cruz? Tá bom, deixa eu te contar uma historinha. Existiam 10 virgens, as 10 estavam esperando o noivo, 5 eram prudentes e tinham azeite de sobra. Por que elas tinham azeite? Porque elas compraram. As 10 dormiram. Quando o noivo chegou, 5 tinham azeite para encontrar o noivo e 5 não tinham. Falaram para as sábias: me empreste azeite. Ela falou: não, volte lá e compre. Volte lá e azeite se compra, unção se compra, tem preço. A vida com Deus tem preço. Não se iluda que é de graça é salvação. A nossa vida aqui, e aquilo que Deus tem que fazer através de nós aqui, tem um preço. Nada é de graça. Fala para quem está do seu lado, há um preço a pagar, mas vale a pena. Penúltimo, estou quase acabando. Espírito solidário, Provérbios 28, 27. Aqui fala assim: as amizades são as fundações da sua vida. E aqui tem 2 nadadores. O que está nas costas desse da frente não tem os braços nem tem as pernas. E ele está sendo levado pelo outro. Provérbios diz assim: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os teus olhos terá muitas maldições. E há um outro texto, em Mateus capítulo 25, do verso 31 até o 46, eu não vou ler por causa do tempo, mas eu vou falar para você. Fala que quando o Filho do Homem vier em glória, Deus vai separar as ovelhas dos bodes, e vai deixar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E é um texto conhecido por alguns que ele fala: olha, esses à direita são benditos do Pai, porque me deram de comer quando eu tive fome, me deram de vestir quando eu tinha frio, me visitaram nas cadeias, me deram amparo quando eu estava enfermo. E quando perguntado sobre quando fizeram isso para Cristo, ele fala que, olha, quando vocês fizeram a esses meus filhos, esses pequeninos, vocês fizeram para mim. Queridos, essa igreja, graças a Deus, tem uma visão e um trabalho muito amoroso e apaixonante pela África, pelos menos necessitados, para aqueles que precisam. E nós precisamos nos engajar nesse trabalho. Eu queria falar algo bem mais profundo que isso. Eu queria te dizer que essa solidariedade, esse espírito solidário, não encerra longe de você, ele começa ao seu lado.
Muitas pessoas têm uma vida toda atrapalhada e fazem da bênção, da contribuição para a ABM ou para alguma entidade, um analgésico para a consciência. Graças a Deus pelas suas contribuições, mas o que esse espírito solidário que havia sobre a igreja como um símbolo de autoridade, era um espírito que acima de tudo havia paixão e compaixão pelas vidas. Está muito próximo daquele companheirismo que nós vemos agora há pouco. É nós cuidarmos uns dos outros, suportarmos uns aos outros, nas nossas fraquezas, nas nossas decepções, nas nossas lutas. Começa ao seu lado, transformando o seu coração de pedra em coração de carne, para que você alcance os que estão ao seu lado e aqueles que estão além do seu alcance. Deus não quer que você abra a sua carteira, querido, escute bem isso, sem que você abra primeiro o seu coração. Deus não quer que você faça algo, eu não estou falando para você não fazer, entenda o que eu estou dizendo. Deus quer que você contribua, mas o Senhor ama aquele que dá com alegria, não por obrigação, não por obrigar, e não esperando receber algo em troca. Não barganhe com Deus, faça aquilo que Deus colocou no seu coração com alegria, com esmero, com paixão, e Deus vai trazer sobre a sua vida uma mudança, uma unção, um renovo e uma bênção sobre a sua casa. E por último, querido, intrepidez na evangelização. Eu ouvia muito essa frase, e talvez você tenha ouvido muito isso. Você pregou para alguém esse ano? Quantas vidas você trouxe ao Senhor? Quando você encontra alguém, um amigo seu, você prega para ele? Você fala de Jesus para ele? O pastor não tem o dom para isso. Você fala do que Deus fez na sua vida? Não do carro que Ele te deu, mas da transformação no seu caráter. Você pode mostrar para ele uma mudança no relacionamento seu com a sua família, a partir do momento que Deus entrou na sua vida e transformou a sua casa. Isso é pregar, isso é evangelizar. A evangelização não é, querido, só além fronteira, ela começa na minha casa e na sua casa. Ela começa com aqueles que nos conhecem, porque, querido, pregar para quem não nos conhece é fácil demais, não é? Você pregar para quem não me conhece, eu estou crendo no pastor, agora difícil é eu pregar para os meus filhos, e para minha esposa, para os meus pais, é eu pregar para os meus irmãos, porque se a minha pregação não for acompanhada de amor, não for acompanhada de renúncia, não for acompanhada daquilo que me faz espelho, imagem de Cristo, ela vai ser oca. Quantos pais eu já ouvi falar assim, que crença é essa do meu filho? Ele fala que é crente, mas não me visita, não me dá assistência, não me ampara, não liga nem para dar um alô. Como é que ele fala que é crente, está brigado com o irmão, não fala com o irmão, está de mal, emburrado? Queridos, a igreja precisa acordar. É tempo de Deus fazer uma obra muito grande na igreja e através da igreja. Mas Deus não vai fazer se primeiro nós não mudarmos a nossa conduta e espelharmos a imagem de Cristo, mudarmos o nosso caráter, mudarmos o nosso discurso, para que haja visibilidade em nossa vida. Eu não estou falando que você não tem que ter erro. Errar todo mundo erra, falha todo mundo tem, mas você não pode se acomodar com isso e tem que caminhar para mudar essa situação. Queria que você ficasse de pé.
precisamos desmistificar algumas coisas, irmãos. E eu queria que você entendesse isso. Eu tenho batido muito nessa tecla para que você cresça e edifique. Essa é a função de nós pastores, que você seja edificado, que você cresça. Quem aqui é abençoado? Quem aqui passa luta? Mas luta combina com bênção? Combina. Como é que eu posso ser abençoado e passar luta? Quer um exemplo? José. José era abençoado, escolhido por Deus. E lá na cisterna? Abençoado. Porque se ele não tivesse a bênção de Deus, tinha morrido. E lá na casa de Potifar, ele era escravo, ele era abençoado, mas era escravo, mas não ganhava chibatada nas costas, cuidava da casa de Potifar. Potifar pôs tudo na mão dele, e até o ímpio Potifar viu que Deus era com José, Deus era com o escravo. Deus quer dizer para você hoje, querido, não abaixe a cabeça quando você tiver um problema, não abaixe a cabeça quando você tiver uma decepção, não se esconda quando você pecar e errar, não desista quando você for traído, mas quando isso acontecer na sua vida, querido, corra para os pés do Senhor, abra a palavra, traga a palavra para o teu coração, e fala: Senhor, eu estou fraco, mas em Ti eu sou forte. Deus, eu estou ferido, mas o Senhor é Jeová que cura. Senhor, há muitos inimigos, mas o Senhor que me dá vitória. Deus, eu estou passando uma luta, mas eu sei que sem o Senhor ia estar pior. Não desista de lutar, não desista do ministério que Deus te deu, não desista da igreja, não desista dos irmãos, da convivência. Irmãos, há muito a fazer na tua vida. Se você pudesse contemplar tudo aquilo que Deus tem para fazer através de você e através da igreja, mas é lutando, é vencendo, é caindo, é levantando. É aí que está a glória, é aí que está a vitória nossa em Jesus. Porque o diabo pode levantar, o diabo pode nos dar uma surra, mas a gente levanta e fala: ei, eu não desisto, eu vou vencer, porque eu sei quem está comigo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sou fraco mesmo, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A minha alegria, Harabachore Candalamas, é a tua presença, Senhor. Varabachore Candalamas. Eu não quero que você seja perfeito, o Senhor não quer que seja perfeito, mas Ele quer que você hoje e amanhã mude, dê um passo para a mudança, dê um passo para o crescimento, dê um passo para crescer na sua vida. Eu queria convidar você que entendeu essa palavra do Senhor e quer ter a imagem de Cristo, quer que as pessoas vejam em você a imagem de Cristo. Pastor, eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de problema. Jesus não veio para quem estava são, irmão. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os enfermos, Jesus veio para quem queria mudança de vida. Eu quero convidar você aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que Deus mude a sua história, para que Deus resplandeça em você a glória dEle. Você que quer essa mudança, vem aqui à frente. Você que quer retomar um ministério que Deus colocou na sua vida e às vezes você enterrou, você tem sentido fraco, e quer que Deus te fortaleça. Você que tem corrido do que Deus tem te chamado, você que tem se escondido daquilo que Deus tem para você, vem aqui à frente. Hoje Deus te chama com portas de amor.
Mas se você demorar, vai chegar o dia que o dedo vai ser apontado em Richo e falar: filho meu, eu te amo. Você vai vir agora. Vem aqui à frente, chega mais à frente, irmão. Chega mais à frente. Oh, derabachou, recanda la massou, recanda la massou, recanda la massa. Anabassou, recanda la massa. Eu queria pedir que os obreiros que estão aqui, a começar dos pastores, estivessem abraçando cada um desses irmãos. E nós vamos orar juntos, irmãos. Nós vamos chorar juntos. Sabe, isso é comunhão, isso é corpo. Faz parte. Venham mais irmãos aqui, venham obreiros aqui. Venham abraçar esses irmãos, nós vamos orar juntos. Você pode começar a orar com eles. Pode começar a orar. Deus já está ministrando ao coração deles. Oh, derabachou, recanda massúbia, acanda massa. Abrace. Tem duas irmãs aqui. Vem cá, Marília, abraça aqui. Venham aqui. Oh, derabachou, recanda massúbia, acanda massa. Senhor, diante de Ti está o Teu povo agora. Ó Deus, somos falíveis, somos fracos. Deus, não vemos em nós capacidade alguma. Quem somos nós para que o Senhor olhe para nós e nos ame? Nós somos pó da terra, mas o Senhor nos fez vaso e colocou um tesouro em nossos corações, em nossa vida. Deus, nos assista em nossas fraquezas. Arabachore, candalamassure, candalamarras. Pai amado, nos auxilie no passo a passo, no dia a dia, que nós mudemos a nossa postura, a nossa visão. Nos ajuda a Te buscar com mais afinco. Nos ajude, Pai, a Te encontrar pela manhã, a nos entregarmos a Ti ao findar do dia. Que o nosso clamor seja pelo Senhor, que a nossa paixão seja a Tua presença. E ainda que eu não queira, ainda que os Teus filhos não queiram, Senhor, coloca no coração deles desejo por aquele ministério que eles têm corrido e fugido. Os Teus filhos têm algo grande na Tua presença. Arabachore, candalamarras. E eu Te peço, Pai, auxilie-os hoje, amanhã, e os fortaleça no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Arabachore, candalamarras. Oh, Kanya, Garabas, Subarabachere, Candalamasúbia. Ikanaga, Arabachore, Candamias. Irabassuri, Candalamahasso. Xeneba, Sode, Candalamas. Senhor, nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor, Jesus. É o Senhor da nossa vida. Nós queremos a Tua face, Pai, mais do que as Tuas mãos. Nós queremos o Teu abraço e o Teu amor. Arebachore, candalamassúbia. Aragachore, candalamas. Você que é batizado com línguas estranhas, querido, fale em línguas estranhas agora. Levante os teus braços e dê um brado em línguas espirituais. Oh, carabachore, candalamasúbia, candalamas. Oh, caragaço de candalamachore, candalamas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família.
Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.